era professora. Você não estava em casa. Ele era advogado? Na aula de hoje, nós vamos ver o verbo to be no passado, a afirmativa, interrogativa e também a negativa. Se você gostou desse assunto, já dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Hello everybody, how are you? Eu sou a Ellen Lay, professora de inglês, e ajudo pessoas a realizarem seus sonhos de aprender inglês, a chegar na gerência de uma multinacional, morar fora do país ou falar fluentemente. Vamos aqui para a tela do meu computador. Olha só o passado do verbo to be. Eu tenho aqui I was, que este verbo significa eu era ou eu estava. Então observem que se no presente eu tenho I am, no passado vai ficar I was. Então olha só. E como vai ficar a segunda pessoa? O meu próximo vai ficar you were, porque you é você, tá certo? Então vai ficar you were. E aqui nós temos ele. Ele era ou ele estava? He was. He was. E aqui nós temos a lista completa. Então, como vai ficar? Então, se o primeiro ficou I was, então ficou eu era ou eu estava. You were ficou você era ou você estava. He was. Ele era ou ele estava. She was. Ela era ou ela estava. It was. Este pronome ele é neutro. Tanto pode ser para ele quanto para ela. Nós usamos mais para animais e objetos. Então ficou it was. Ele era ou ela era, tá? We were. Nós éramos, nós estávamos. You were. Vocês eram, vocês estavam. They were. Eles eram, eles estavam. Lembrando-se que o primeiro you were está no singular, o segundo está no plural. O verbo to be, ele é considerado um verbo irregular. Mas antes de explicar os verbos irregulares para vocês, eu quero registrar aqui primeiro o que é o verbo irregular. O verbo irregular, como você pode perceber aqui nesta imagem, ele vai passar por uma transformação. E uma transformação aonde? Na sua flexão, tá certo? Então vamos aqui para os exemplos que eu tenho. No verbo to speak, por exemplo, que é o verbo falar, quando eu passo para o passado, ele vai ficar I spoke. I spoke, ou seja, teve uma transformação totalmente diferente da grafia original. Então observem que quando eu digo no passado, ele altera, porque é o verbo irregular. Já o próximo, o verbo to eat, que é o verbo comer. No passado é I ate. I ate. Então agora como entender este verbo to be que é considerado irregular? Quando eu tenho I am, isso é o presente. Então, já que ele é irregular, então ele vai passar por uma transformação. Olha só. I was. I was. I am. Eu sou. I was. Eu era ou eu estava. Já you are é o presente. Já no passado vai ficar you were. E assim por diante. Vamos ver aqui. She is. Ela é. Então vai ficar she was. Agora aqui nós temos a lista completa. Na primeira coluna nós temos os verbos todos no presente e aqui transformado, tá bom? No passado irregular. Então ficou I am, então vai ficar I was. You are, you were. He is, he was. She is, she was. It is, it was. We are, we were. You are, you were. They are, they were. Tá certo? Olha, muita atenção com a pronúncia do they. They are, they were. Esta é a pronúncia correta. Continuando aqui, vamos para a aplicação. Como eu vou aplicar estes conceitos dentro de sentenças? Então eu tenho a primeira frase. I was an industrial engineer. Eu era um engenheiro industrial. Já a segunda frase. You were at home. Você estava em casa. He was a doctor. Ele era um médico. She was a lawyer. Ela era uma advogada. It was white. Isto era branco. We were a game players. Nós éramos jogadores de game. You were teachers.
vocês eram professores. They were entrepreneurs. Eles eram empreendedores. Agora, como entender a interrogativa? Então, vocês podem perceber que eu coloquei aqui esta imagem de um carro de Fórmula 1. Na verdade, aqui nós vamos ter uma ultrapassagem, ou seja, nós teremos uma mudança de posição. Então, é isso que vai acontecer. Então, se eu tenho I was, então olha só o que vai acontecer aqui. Was I? Então, o was ficou em primeiro lugar e o pronome pessoal, o eu, I, em inglês, vai ficar em segundo plano. Então, por isso que ficou was I, tá certo? Então, teve uma mudança. E atenção também com a entonação, tá certo? Então, sempre, se no afirmativo ficou I was, então, no passado vai ficar was I. Já o próximo, you were, vai ficar were you, she was. She was, vai ficar was she. E aqui nós temos a lista completa com esta mudança de posição. Então vamos aqui, ó. I was, vai ficar was I. You were you. He was he. She was she. It was it. We are, were we. You were you. They are, were they. Lembre-se da pronúncia, principalmente quando nós tratamos de interrogativas, tá certo? Próximo, aplicação na frase. E esta entonação será mais observada neste exato momento. Então, olha só o que eu tenho. Was I a developer? Was I a developer? Eu era um desenvolvedor. Were you here? Você estava aqui? Was he a doctor? Ele era um médico. Was she a lawyer? Ela era uma advogada. Was it white? Isto era branco. Were we the game players? Nós éramos jogadores de e-game. Were you teachers? Vocês eram professores. Were they entrepreneurs? Eles eram empreendedores. Já como nós vamos fazer para entender a contração na negativa? Então aqui nós temos o seguinte, é isto mesmo, é bem esta imagem. Leve 3 e pague 2. Então, olha só o que vai acontecer. Se eu tenho, para formar a negativa, nós temos aqui I was not. Então, vai ficar na contração, vai ficar apenas 2 palavras. I wasn't. Já aqui, you were not, vai ficar you weren't. She was not, vai ficar she wasn't. Então, a lista completa. I was not, I wasn't. You were not, you weren't. He was not, he wasn't. She was not, she wasn't. It was not, it wasn't. We were not, we weren't. You were not, you weren't. They were not, they weren't. Ok? Agora, frases com a contração na negativa. I wasn't an industrial engineer. Eu não era um engenheiro industrial. You weren't here. Você não estava aqui. He wasn't a doctor. Ele não era um médico. She wasn't a lawyer. Ela não era uma advogada. It wasn't white. E não era branco. Isto não era branco. We weren't game players. E nós não éramos jogadores de games. You weren't teachers. Vocês não eram professores. They weren't entrepreneurs. Eles não eram empreendedores. Caso você queira entender um pouco mais sobre o verbo to be no presente, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui. Agora, se você quer fazer frases ou perguntas no passado usando o auxiliar did, eu quero indicar este vídeo que está bem aqui. See you, bye bye!